hoje estamos com a professora Isabela, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, né? Assim, fico muito feliz por ter aceitado estar conosco hoje para compartilhar seus conhecimentos conosco. É uma conversa muito agradável, lembrando que aqui sempre a participação de vocês é muito presente. E de antemão, você fique à vontade, tá, para estar mandando uma mensagem para mim, mensagem para a professora. Sigam a professora, quem não conhece ainda a professora Isabela. Vocês podem mandar aqui algumas perguntas e assim, e dentro do possível, irei colocando também algumas perguntas de vocês para a professora Isabela. Professora Isabela, seja muito bem-vinda. Tudo bem por aí? Tudo certo. Ai, que bom. E deixa eu apresentar a professora Isabela para vocês. A professora Isabela, ela é doutora em Geografia pela Unesp, né? Ela é mestre em Turismo e Hotelaria pela Univale, é bacharel em Turismo pela Universidade Estadual de Ponta Grossa, no Paraná. A professora, ela é docente, né, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, no curso de bacharelado e licenciatura em Turismo. Faz parte do grupo de pesquisa UNEPET, que é o Núcleo de Estudo e Pesquisa em Turismo, além de também hoje ser coordenadora, né, do Observatório de Turismo da região turística Baixada Verde. E, professora, a gente tem que ter um hábito aqui no nosso, antes de começar a entrar propriamente no conteúdo, nosso assunto do dia de hoje, é falar um pouquinho da trajetória dos nossos pesquisadores, da trajetória dos profissionais, dos professores que vêm aqui conosco. Eu queria que você contasse um pouquinho para nós da sua trajetória, professora, pessoal, acadêmica, né, profissional, e ficar muito feliz em saber um pouquinho. Pode ser, professora? Pode contar para a gente? Claro, com certeza. Bom, então, antes de começar, né, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui no canal do Calidon, né, que é super popular. Estou super honrada, né, de ter sido convidada, porque tá todo mundo falando da qualidade das lives que você está proporcionando para nós nesse período de isolamento, né? Então, nossa, é um prazer imenso. Fiquei muito feliz de ter recebido o convite. E, assim, falar também que, né, além de... a gente tem alguma experiência, mas dá um medinho, né, de falar, porque tá com um cara que já teve aí na Secretaria de Estado, tem uma grande experiência na área de governança no turismo, é um desafio ainda maior, né? Hoje foi o dia dos desafios para mim, porque eu acabei de sair de uma mesa com o Beni, aliás, a gente mandou um super abraço, falou que foi da sua banca, nossa, fez uma propaganda lá de você no evento que a gente acabou de encerrar agora há 10 minutinhos. Ai, que legal. E, então é um desafio muito grande, né, estar aqui. Já houve, né, essa discussão, vocês já discutiram em alguns momentos aí sobre planejamento, então estou assim com medinho de falar, mas acho que vai ser um bate-papo legal. Bom, então falar um pouquinho da minha trajetória. Eu Só um estou no minutinho antes. turismo, né? Eu sou Professora, turismo, eu sou turismo. você está me ouvindo, professora? Você consegue me ouvir um instantinho? Oi, pode falar. Só um minutinho, professora, porque está travando, eu não sei se está travando só para mim, eu não estou praticamente ouvindo, está ouvindo meio cortado. Eu estou te Acho que ouvindo, mas dificulta está mesmo. picotando um pouco. Isso, então assim, eu vou chamá-la novamente, professora. A senhora sai um instantinho, aí eu chamo novamente para ver se melhora rapidinho, tá? Para a gente não perder muito tempo. Tá? Tá Pode bom, ser? Tá? Eu ia tá. só chamá-la rapidinho para ver se realmente melhora quando chama En- novamente. Tá? Já vou chamar. Então tá bom. Gente, só um minutinho para chamar a professora que estava dando uma cortadinha, mas já deve estar aqui, aí vou chamá-la novamente. E geralmente quando nós chamamos de novo, melhora. Tá? Deixa eu chamar aqui a professora. Eu não sei se você estava ouvindo bem a professora, né? Mas eu estou chamando novamente. Para ver se melhora um pouquinho. Vamos torcer agora para melhorar. Tanta coisa boa que ela tem para nos passar, todo o conteúdo, uma experiência em cidades pequenas, cidades médias, seu planejamento de gestão do turismo.
Estava ruim, mas eu acho que deve melhorar. Esperamos que quando ela voltar agora melhore. A internet tem estado um pouco ruim esses dias. Ontem nem conseguimos fazer ontem, infelizmente, o professor Flores, era até remarcado com ele. Já fiz o convite à professora, mas ainda não entrou ainda, estão aguardando. E tudo bem com vocês, gente? Eu posso saber de onde vocês estão hoje acessando aí? Eu, digamos, estou aqui em Macapá, na Amapá, na Amazônia, né? Queria saber que por aí colocando aí a cidade que vocês estão agora falando conosco, só para nos socializarmos aqui, porque eu gosto de que aqui sempre é um momento de muito compartilhamento de informações, mas também gera futuramente grandes parcerias. Se puderem colocando onde vocês estão, para as pessoas se localizarem. A professora entrou novamente, deixa eu ver se ela consegue. Eu estou chamando novamente a professora. Ó, São Paulo, Petrópolis, ai que legal. Petrópolis, nossa amiga Renata Paula também entrou. Santarém, professora Zezé de São Paulo. Professora Zezé, olha gente, você é turismólogo, né? Camboriú, Técio, Garanhuns, Pernambuco, legal, Campo Grande, Angélica, Leide, Barra Mansa, Rio de Janeiro, do Caxias, Rio de Janeiro. Ai, que bom, mas ficou bem melhor, professor, agora. Agora melhorou mais. Bastante. Tá me ouvindo, Ficou? professor? Ficou Tá. bem, muito Se melhor. não tiver Pode continuar. bom, porque eu tô na internet aqui no Wi-Fi. Qualquer coisa a gente tenta o 4G, caso Tá. esteja cortando, Não, né? pode deixar, Posso professor. Muita gente continuar? aqui. Pode. Tô falando que aqui, professor, tem Bom, gente em então, tudo que é lugar que eu possa imaginar. Pode continuar, professora. Fique à vontade. ai que bom. A gente convidou bastante gente por aí no Brasil. Brasil Ah, afora, que né? legal. Que legal. Bom, então vamos lá. Eu sou turismo, né? Eu sou turismo há mais de 20 anos, né? Então, desde 98 que eu estou envolvida, né, com turismo. E eu sempre falo, né, com os meus alunos, desde o segundo período da graduação, eu dizia que eu ia ser professora, né, e que eu ia fazer o mestrado na Univale, que era o top, 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 na época ainda continua, né, e fui fazer o mestrado na Univale. Então, eu concluí o meu mestrado na Univale em 2006 com a professora Josildete. Lá na graduação, eu também já trabalhei com planejamento turístico, mas mais voltado à questão do patrimônio cultural. Eu fui estagiária na prefeitura da Lapa, ali na região metropolitana de Curitiba, que eu fiz a minha graduação em Ponta Grossa, no Paraná. E aí estagiei lá na Lapa, com uma secretária que era muito legal. Ela praticamente entregou a secretaria, eu era um estudante de turismo e ela confiava muito em mim. E eu aprendi muito com isso, porque eu tive que fazer. Eu tive que fazer pesquisa de demanda, eu tive que fazer inventário, eu tive que fazer um monte de coisa. Eu tinha que ir para as reuniões do Conselho Municipal, nas reuniões do Estado, eu ia de colada nela. Aproveitava, era passeio para Curitiba, né? A gente adorava passear, então colava na secretaria. Então foi muito legal que eu fui aprendendo isso, né, lá na graduação. Aí fui para o mestrado com a professora Josildete, que é arquiteta e formação na área de geografia também. Voltei, né, me aprofundei mais nessa questão do ordenamento do espaço para o turismo, no planejamento e gestão de espaço para o turismo, né, a nossa linha de pesquisa lá na Univale. Saindo de lá, fui para a Unesp, em Rosana, trabalhei na Unesp durante 2 anos, e lá na Unesp, até agradecer a professora Cláudia Moraes, que está aí nos assistindo. Lembro que eu cheguei, a Cláudia viu aquela menina de cabelão comprido, magra, magérrima, chegando, eu lembro que ela não, você não tem onde ficar, não, fica na minha casa. Fiquei na casa da Nossa, Cláudia Moraes um tempo, né? Que hoje a Cláudia, minha colega lá da UF, olha, o mundo do turismo é muito pequeno, né? é, Hoje a Cláudia trabalhamos em Rosana, depois vim para o Rio de Janeiro e a Cláudia está lá na UF também.
E lá eu comecei a me aprofundar mais ainda nessa área aí como professora e nos projetos de extensão de planejamento turístico, né? Então a gente fez pesquisa, a gente começou na época lá no Paraná, do PNMT, me envolvi muito com o PNMT no Paraná, que foi uma referência, né, do Programa Nacional de Municipalização do Turismo. Depois, já em Rosana, a gente entrou na onda, né, do PRT, do Programa de Regionalização, fizemos as qualificações, eu, Cláudia, Lélio, Serginho, Domingos, né, uma galera que hoje está aqui no turismo no Rio de Janeiro. E depois fui, né, já estava na Unesp, fui fazer o doutorado lá na Geografia, na Unesp, com a professora Silvia Ortigosa também. Um grande beijo para a Silvia, que divulgou a nossa live lá para o pessoal da Geografia da Unesp. Fiz também trabalhando na parte de planejamento, aí eu brinco que eu fui do campo à cidade, né, para usar um termo da geografia, eu fui do campo à cidade, porque no meu mestrado eu trabalhei com a questão da evolução da estrutura do turismo no entorno de uma unidade de conservação, que é o Parque Estadual Turístico do Alto Ribeira, aqui no Vale do Ribeira, no interior de São Paulo, né? Eu falo aqui porque eu estou aqui na casa da minha mãe, no interior de São Paulo. Eu moro no Rio, mas estou aqui hoje na casa da minha mãe. Então, foi a minha dissertação de mestrado com a Josildete. Estudei toda a estruturação né, nos anos após o turismo ter começado ali no entorno do Petar. E fui para a cidade no doutorado, né? No doutorado eu fui trabalhar o planejamento do turístico já dentro de uma grande cidade que é Curitiba. Então, assim, como o turismo, ele entrava dentro da perspectiva do planejamento estratégico de cidade modelo, de cidade verde, de cidade cultural. Então, eu fui trabalhar já mais nessa perspectiva dos documentos de uma grande cidade, como um plano diretor, um plano municipal estratégico, como que era vista a capital, né, do estado e tudo mais. A imagem do turismo dentro dessa perspectiva, né? E no doutorado, prestei concurso lá na Rural e caí no Rio de Janeiro. Caí na Baixada Fluminense e desde então passei por várias regiões fazendo projetos de extensão, né? Vale do Café, Costa Verde. E agora a gente consolidou nosso trabalho aonde porque a gente também é preconceituoso, a gente tem defeitos, né? Então a gente, quando começou, a gente falou assim, mas como desenvolver turismo na Baixada Fluminense? Uma área cheia de problemas sociais, estruturais, de infraestrutura, segurança. E aí, isso que é legal, que vai entrar já na temática da nossa live de hoje. O turismo na Baixada começou por articulação de algumas pessoas da região, de alguns secretários de turismo da região. E eles nos convidaram a ajudá-los. E aí a gente começou a acreditar. Sim, turismo da Baixada é possível. E a gente vem fazendo esse trabalho desde 2017, é recente ainda, né? Tem uma gestão política, né, desse trabalho. Vamos ver como é que vai ser agora com a eleição e tudo mais. Mas é isso. Tem que falar também, né, que eu também trabalhei na Unisp, Itapetininga, tenho aí meus ex-alunos que estão presentes também, um beijo para a Réa, para os alunos de Itapetininga, representando aí pela Réa, então tem que falar que eu passei por lá e aprendi muito, inclusive o inventário turístico, que um dos primeiros que a gente fez foi com a turma deles lá em Iporanga, no entorno do Petar. Então é mais ou menos essa trajetória. Agora, recentemente, a gente se envolveu mais com o governo do estado, né? O TCE do Rio de Janeiro nos convidou para fazer uma qualificação com outras universidades, obviamente, não só a Rural, né? Outras universidades, eles nos convidaram para fazer uma qualificação para secretários de turismo, suas equipes, conselhos municipais de turismo. Então, a gente fez um curso com vários módulos que foi ofertado. O telefone tocou aqui, vou pedir para eles desligarem. Já desligam lá, gente. Não liguem coisas da internet em casa. Então, assim,
fui mais para o interior ainda do Rio de Janeiro, né? Com esse curso do TCE, a gente está também numa comissão no estado do Rio de Janeiro, que o atual secretário, Otávio Leite, ele acredita muito na universidade, na parceria da gestão pública com a universidade, então ele também montou uma academia de turismo Setur. E a gente está lá representando a Rural, e é bem legal, porque ele chega na reunião e pergunta assim: gente, eu quero que vocês citem estratégias para a gente melhorar o turismo no Rio de Janeiro. Então ele é muito objetivo, está sendo uma experiência bacana levar o governo que está chamando a universidade para trabalhar em parceria. Então essa é a nossa trajetória de lá para cá. Professor, que coisa boa, né? E essa parceria no final, primeiro, muito obrigado por compartilhar conosco essa trajetória. E a importância nesse nosso projeto é isso, é compartilhar não somente informações do turismo, mas apresentar os profissionais que nós temos no Brasil afora. Tem profissionais incríveis, profissionais de tantos setores, tantas áreas, que até o que está legal do projeto é que nós temos mostrado, principalmente para alguns alunos que estão ainda na graduação, ou estão querendo fazer turismo, ou estão querendo depois ir para um mestrado, para um doutorado, entender que ele tem muitos caminhos mesmo. E um desses caminhos que eu digo a vocês, se você não assistiu ainda, voltando aqui, vamos fazer um pouquinho desse nosso marketing, professor, não assistir outras lives nossas, nós temos sempre disponível no canal Caridon Costa, o assunto é turismo, lá no YouTube. Então lá vocês vão ter, já tem mais de 30 lives já lá, postas com muitos assuntos que são contemplados. Para quê? Para que a gente possa entender que o turismo também é um feito muito de parceria, como a professora coloca. E quando a gente pensa em parceria, né, professora, a gente pensa que muitas parcerias acontecem praticamente em cidades maiores, cidades como capitais. E o tema de hoje é falar desse desafio do planejamento e da gestão em cidades pequenas e cidades médias. Então, acredito que isso foi muito interessante, esse que você propôs isso, eu fiquei muito feliz, porque a gente sabe das dificuldades que são as cidades pequenas, sabe das dificuldades que as cidades médias têm, não no processo somente de parceria, mas no planejamento e na gestão, no próprio processo de organização dela. E aí eu queria que a senhora falasse um pouquinho para a gente, como a senhora vê esses desafios, os olhares que a senhora tem sobre isso, e fique muito à vontade, que aqui lembre que o espaço é seu, o espaço é nosso, o espaço é de nossos amigos, não deixe de mandar perguntas e comentários que sempre que possível irei colocar aqui você junto com a nossa conversa, tá? E obrigado desde já por estarem conosco. Então, professora, fique muito à vontade para começar a falar desse desafio do planejamento que nós temos nessas cidades pequenas e médias e da gestão. Então, vamos lá. Eu montei um roteirinho para a gente seguir aqui de desafios, né, para tentar também organizar melhor a fala, né? Mas eu acho que uma primeira coisa que é importante a gente falar nesse momento é que, assim, existe uma aposta muito grande de que o retorno, a retomada do turismo vai se dar pelo turismo doméstico, né? Então, essa é uma aposta muito grande. Esse discurso está muito presente, tanto junto aos políticos, né, que falam do turismo, aos gestores municipais, estaduais, né, também da União. Então, existe essa perspectiva quanto do próprio setor de turismo, do trade, né? Então, o trade está acreditando que as pessoas vão voltar a viajar e vão voltar a viajar no entorno imediato do seu lugar de residência. E aí, isso traz uma discussão muito importante de se fazer, né? A interiorização do turismo. Então, hoje, né, a gente pensar, né, num raio Professora, desculpe de novo de interromper, professora, desculpe interromper de novo. Eu acho que se eu conseguir mudar então para o 4G, porque o áudio está cortando muito, a gente não consegue ouvi-la. Então, tá bom, vou mudar. Se puder, para ver se melhora um pouquinho, só por causa do seu áudio também. Vai dar certo. Calma, gente, não sai ninguém daí que vai dar certo. Assunto bom tem que dar certo. Deixa eu ver se ela voltou. Melhorou 100%, professora. 100%. Gente, vou entrar no meu tema mesmo, infraestrutura, né? Que era o que eu ia comentar. Tá. A internet é um dos nossos problemas, né? Mas assim, vamos falar de internet mais para frente. Vamos começar a falar do começo aqui que eu tinha pensado. Então, quando a gente fala de interiorizar o turismo, é assim, o turismo que a gente vai fazer num raio aí
né? Pensando nos centros emissores, Rio de Janeiro, por exemplo, num raio de 100, 200 quilômetros. Viagens que a gente faz aí em 3 horas, né? Que é mais ou menos essa a ideia do turismo doméstico de retomada após a pandemia, né? Se a gente pensar nisso, né? Como que essas cidades estão estruturadas, né? Hoje, a gente estava lá, eu estava falando com o Beni e eu citei um grande destino do interior do país, que é os Lençóis Maranhenses. Se a gente pensar nos Lençóis Maranhenses, né? Se a gente sai de São Luís e vai a Barreirinhas, 4 horas de viagem, um pouquinho longe na minha opinião, mas se a gente pensar no norte do Brasil não é tão longe, né? De carro. Eu saio. Como que eu vou? É fácil, as estradas são boas, eu tenho um transfer, eu tenho um serviço de receptivo que leve da capital para lá, eu chego lá, existe infraestrutura nesses lugares. Então, assim, hoje existe essa grande perspectiva do turismo doméstico, de fomento ao turismo doméstico. O professor Beni também citou que para essa retomada é muito importante que a gente pense nos nossos hermanos, né? No turista que vem para o Brasil de carro. Não o turista que vem de avião somente, mas o turista que vem de carro. Então a gente, provavelmente os especialistas estão colocando, que a gente vai retomar o turismo a partir do turismo doméstico ou internacional, mas dentro do próprio continente. Viagens de carro, viagens curtas, né? De certa forma curtas, não tão curtas, né? Vindo, por exemplo, de Buenos Aires não é uma viagem curta, mas a gente sabe que eles vêm para Balneário, para Santa Catarina, para o Rio Grande do Sul, usando o transporte rodoviário, né? Então é mais ou menos essa ideia. E aí, quando a gente pensa nisso, vem a questão. O interior, ele está preparado? Porque, a princípio, a gente vê como uma oportunidade. Porém, se a gente não se preparar, pode ser um tiro no pé, né? Por quê? Porque o turista vai chegar ansioso por qualidade. Ele não vai lembrar que nós estamos num momento excepcional. Ele vai querer a mesma qualidade que ele tinha antes de toda essa problemática. E aí, como é que a gente faz? As cidades, por exemplo, estão preparadas? Ali no interior do Rio de Janeiro, cidades até já um pouco consolidadas com turismo, você chega muitas vezes próximo a um atrativo, você vê esgoto a céu aberto. Você vê lixo. Você vê uma problemática de infraestrutura, de ausência de infraestrutura e de ausência de sensibilização também um pouco da população, de turista e tudo mais, que precisa ser trabalhada para que o interior realmente aproveite esse momento de turismo doméstico como uma oportunidade e não como uma situação que ele vai se queimar, né? E aí, essa temática do planejamento em cidades pequenas e médias do Brasil, eu acho que vem à tona como um tema importante dentro do turismo. Então, eu não vou ficar falando em futurismo, né, aqui, trazendo, mas trabalhar pontos que a gente sempre trabalhou e que se reforçam nesse momento em que a gente tá para fomentar ou ter um incremento do turismo doméstico no Brasil. Ou seja, partindo das grandes capitais para o interior, né? Nas grandes capitais está o público, não são os núcleos emissores, e a gente vai ter que trabalhar esses núcleos receptores aí, que são essas pequenas e médias cidades aí do entorno das capitais, né? Então essa é a ideia dos pontos que eu quero colocar. Não vou, Calidon, entrar muito em teoria, eu acho que a gente vai trabalhar mais na prática mesmo, o que a gente tem visto que são desafios, né? Então eu acho que o primeiro desafio que eu elenquei aqui para a gente conversar, e nessas cidades pequenas e médias, é a compreensão do que é o turismo, né? A gente vê muito secretário de turismo, não só o secretário, a sua equipe inteira, desesperado para desenvolver eventos, por exemplo. Ah, não, porque a gente tem que ter um calendário de eventos, a gente tem que fazer eventos, a gente tem que ter um folder, a gente tem que fazer um monte de coisa que muitas vezes não é o seu papel. É o papel do empreendedor, é o papel do trade e não é o seu papel, né? Ele tem o papel de
organizar toda essa estrutura, ele tem o papel de normalizar toda essa estrutura, ele tem o papel de estimular, de articular essa estrutura. Então eu acho que a primeira coisa que a gente precisa colocar como que é um grande desafio é a compreensão do que é o turismo, entender que o turismo é um setor que ele é um setor que é dependente de inúmeros outros setores. Então, muitas vezes a gente chega a fazer inventário turístico, por exemplo, em alguns municípios, que a gente tem dificuldade de acesso a informações sobre um museu. Por quê? É gerido pela Secretaria de Cultura e não pela Secretaria de Turismo. Ou a gente tem dificuldade de informações de adentrar uma unidade de conservação. Teve uma experiência que a gente chegou para fazer, a gente foi chamado pela Secretaria de Turismo para fazer o inventário turístico de um determinado município, e aí chegamos lá, só estava a secretária de turismo lá, não tinha mais nenhuma pasta para conversar com a gente na reunião de planejamento. E aí eu falei, escuta, mas e aí? O pessoal do meio ambiente, o pessoal da cultura não vem, não? Ah, peraí, eu vou chamar. Aí veio, depois de 2 horas a gente esperando, chegou lá um ou outro para conversar com a gente. Aí o secretário de meio ambiente virou e falou assim, olha, eu não quero que vá nenhum turista nas unidades de conservação aqui do município. Eu falei, gente, mas peraí, nós não viemos fazer um inventário turístico para a gente pensar políticas públicas de desenvolvimento do turismo? Então, existe dentro das secretarias uma dificuldade de compreender quais setores são fundamentais para o turismo, para o planejamento do turismo. A gente está vendo agora na prática o setor de saúde. O setor de saúde não é pensado, quando a gente pensa em planejamento e gestão do turismo, parece que não é fundamental você ter uma assistência médica numa localidade, e é super fundamental isso, né? Então, assim, são coisas que a gente sente. Secretaria de Educação, raramente, quando a gente vai fazer uma reunião de planejamento para um inventário ou para a elaboração de um plano, a Secretaria de Educação não participa. Então, entender, eu acho que esse primeiro desafio, a compreensão do que é o turismo, dos diversos setores que envolvem, e que é fundamental um planejamento integrado, né? Então, eu preciso ter, além de todos os setores aí da gestão pública atuando, eu preciso preciso ter a iniciativa privada, né? A iniciativa privada, eu preciso sensibilizar a comunidade. Então, a gente trabalha muito lá na nossa região com o problema de autoestima. Então, quando você faz uma pesquisa de opinião pública e você pergunta assim, aonde você levaria um turista para passear na sua cidade? É a primeira pergunta que a gente faz para a população. A gente aplica opinião pública e aplica demanda quando tem turismo já, um pouquinho de turismo em algum lugar, a gente vai nos lugares para aplicar com visitantes. E a população responde, não tem lugar nenhum. Mas escuta, será que não tem nenhuma cachoeira, um rio, uma igreja legal, uma festa que acontece aqui? Não, verdade, tem esse lugar, tem esse lugar. Então, assim, a gente é preciso trabalhar também, né? Entender que o turismo, ele depende dessa população se sensibilizar e acreditar, em primeiro lugar, que pode ter turismo ali. Se eu recebo um primo na minha casa, onde eu vou levar esse primo para passear? Começa por aí. Tem um lugar legal para você visitar aqui. Tem uma festa legal que você possa vir participar aqui. Então, é todo um trabalho. Então, a compreensão de que planejar turismo não depende da secretaria, aliás, não depende nada da Secretaria de Turismo, depende das outras secretarias, depende dos outros setores, depende da iniciativa privada, do setor de entretenimento. Outra dificuldade, Khalidon, que a gente tem. Vamos fazer inventário dos restaurantes no município. Inventário dos restaurantes. Vamos fazer a lista? Eu chego assim, vamos fazer a lista dos restaurantes que precisam entrar no inventário. Eu não consigo. Aí eu tenho que mandar a galera para a rua, andar pelas principais ruas da cidade. A gente usa, ainda bem, né, que eu fui fazer geografia, né, além do doutorado em geografia, eu fui fazer geografia lá com o pessoal da UNB, depois, né, de doutora, para eu poder usar os mapas, aprender, né, a fazer isso. Então a gente pega e fala assim, não, vamos andar por essas ruas que são as principais da cidade e vamos olhando os restaurantes. Se o restaurante for legal, for bom, entra. Se o restaurante não... Acaba que é isso. Depois eles falam, não, aquele restaurante lá que é um pé sujo tem que entrar, porque tem um movimento, aí eles começam a entender. Mas é difícil, eu não consigo fazer uma lista. Por quê? Porque eu não tenho
uma boa articulação do poder público com a iniciativa privada. Então, que seria simples. Ah, tem o fulano lá do Conselho Municipal que é da área de restaurantes, vamos conversar com ele. Mas a gente não consegue. Liga, ele não atende. Porque tá o número lá do secretário, ele não quer atender o secretário. Então, são uma série de problemas que a gente vê que obviamente, prejudicam esse processo de planejamento nas pequenas e médias cidades. Existe muita rixa política, então, assim, também tem a questão política que acaba afastando essa boa articulação. Então, seguindo aqui no meu roteiro, senão eu vou me perder. Você me avisa o horário aí, que senão eu vou indo até a hora que você falar que pode, tá? E quando eu penso, professor, daqui a pouco também vou colocar algumas perguntas aqui, professor, dos nossos amigos, que estão. É muita pergunta, é muito beijo, é muito abraço. Professor, muita gente aqui. Né? O que eu vejo também muito, professor, em relação a essas pequenas e médias cidades, nessas dificuldades, a senhora começa esses desafios, um dos maiores é entender o fato e a atividade turística lá dentro. Uma questão que eu sempre comento e coloco nas consultorias nossas aulas, é que o turismo é um negócio coletivo. O entendimento que o turismo é um negócio coletivo parece que só é quando, de fato, eu necessito do outro. E entender que isso é o tempo inteiro, essa necessidade do outro. Quando a gente estuda produção associada ao turismo, cadeia produtiva do turismo, cada processo desse é um entendimento que você vai ter, não é a reboque alguém que vem de você, não, ou você vai a reboque do outro. É o compartilhamento, é aquele andar concomitante para que todo mundo saiba qual é a sua função real. E aí nós temos o setor público, o setor privado, esse é o setor de uma forma muito clara para saber qual é a sua definição. E muitas vezes essa definição não está clara. O que acontece? Acontece de um atravessar o outro e não saber qual é a função. Entender que quem faz de fato o turismo acontecer na cidade é o setor privado. A ideia que se tem que é o setor público tem que fazer isso. O setor público é para de fato organizar a sua governança, que essa governança tenha atividades políticas realizadas com políticas públicas efetivas. Porque as políticas públicas de domínio público que elas dão papel, nós temos muito, né, professora? E aí a professora... Sim. Por que isso? Porque tem muitas perguntas aqui, professora. Por exemplo, a professora Jareta, ela colocou um endereço para nós, uma dificuldade que a gente pensa em planos. Quando a gente vai incluir um plano, o próprio profissional do turismo, o próprio profissional que estudou e aprendeu para fazer uma atividade específica para o nosso setor, ele não está incluído nos setores. E aí, quando você vai falar, acredito que é nesse desafio, pensando nessa política pública, né? Eu digo sempre que até é uma utopia nossa pensarmos que essas mudanças processuais políticas vão mudar em relação às nomeações de pessoas de gestor máximo, que eu digo que é o gestor de turismo, que é o secretário, né, que ocorre. Mas que ele se reporte a pessoas que têm, então, posso dar uma sustentação para ele. E aí eu pergunto, nessas cidades médias, professor, e pequenas, o problema é maior, não é? Em relação à política? Não, com certeza, né? Então, assim, o que a gente vê, para você ter uma ideia, tem município que a gente trabalha há 3 anos e a gente nunca conversou com o secretário. O secretário é um político, ele não está preocupado com elaboração de inventário, diagnóstico, plano. Ele chega agora, nessa época, que é o final da gestão, e fala assim, qual foram os produtos que vocês produziram desses anos e eu quero saber um relatório e eu quero divulgar isso. Então, assim, a gente, por exemplo, agora está sentindo uma pressão, muitos dos secretários que a gente nunca viu, não sabia nem que não era, porque a gente trabalha com os diretores que são ali, né, pé de boi, como dizem no interior, né, que está ali trabalhando tal. Muitas vezes os secretários, a gente quase nem sabe o nome, a gente vai descobrir quando a gente vai fazer a pesquisa lá da iniciação científica e falar, não, qual é o nome do secretário? Aí você não é secretário, eu achava que você era secretária. Né? Então, essas coisas acontecem nas cidades pequenas, né? Que o turismo, infelizmente, ele acaba ficando uma secretaria ou uma diretoria para agradar alguém, né? E essa pessoa. Agora, quanto a isso até, Caldo, eu não acho que seja um problema tão grave. O maior problema é você não constituir uma boa equipe. Porque eu ia até sugerir, é uma das sugestões que eu coloquei aqui, que é um dos pontos, né? Composição do corpo de recursos humanos que atua nos órgãos públicos, é um grande desafio. Tem uma dissertação de uma menina que fez em Portugal com o professor Carlos, eu acho que não sei se é Kelly, Érica. Tem um artigo, ele não é muito atual, mas ele é muito bom, de 2013, a tese dela de doutorado, feito com o professor Carlos Costa. Que ela trabalha justamente isso, que um dos grandes problemas
do planejamento do turismo é o corpo técnico das secretarias. Então, hoje, se a gente for fazer um levantamento nas secretarias, ou nas diretorias, ou no que for, né, no órgão de turismo do município, que conta com um profissional com qualificação em turismo, são pouquíssimos que contam. Infelizmente, a gente ainda tem essa deficiência. Eu até sugiro, né, eu vou colocar isso no meu próximo artigo, que o secretário de turismo seja alguém do trade. Porque quando você tem alguém do trade, você traz as pessoas. Vamos supor, um dono de um restaurante que seja bem articulado, tal, convida ele para ser o secretário, que aí ele vai trazer o grupo da iniciativa privada para dentro da secretaria, para os conselhos, para as decisões. E aí ele tem o corpo técnico de planejamento ali que vai ajudá-lo a gerir, a desenvolver esses estudos, a pensar as políticas públicas e pensar tudo isso, né? Então, esse é um dos grandes desafios também que a gente percebe nas pequenas e médias cidades. Às vezes, até, o que a gente tem observado é que existe uma lei que institui lá Secretaria de Turismo, Cultura e não sei o quê. Aí tem lá o diretor de turismo, diretor de eventos. Aí você chega assim, mas e cadê essas pessoas todas aí que tá na lei? Não, Isabela. Aqui só sou eu e fulano que atuam. Então, assim, às vezes até no papel, na legislação, na estrutura organizacional da prefeitura, existe lá a Secretaria de Turismo com N cargos, pessoas, tal, mas você chega na prática, tem 2 pessoas lá que lidam com turismo e fazem tudo, e aí você pergunta, mas então vocês têm formação na área, vocês têm experiência na gestão pública do turismo? Ai, a gente, fulano tem, né? Então acaba essa situação. Infelizmente é um dos grandes problemas, né? Eu coloquei aqui, né? O que vai implicar essa composição deficitária dos recursos humanos de uma secretaria? Infelizmente, a não compreensão do papel dessa secretaria, então eles não compreendem o real papel de uma secretaria de turismo, que é esse articulador, que vai articular um bom conselho municipal de turismo, que vai articular que o trade desenvolve estratégias de venda, que vai articular a qualificação profissional, e principalmente, eu acho que as 2 coisas principais da secretaria, articulação e normalização. Eu acho que esses são, hoje a gente estava discutindo, um dos papéis da secretaria, né, dos órgãos públicos de turismo é fomentar a implantação de infraestrutura. Só que numa realidade que a gente vive hoje, que ninguém tem, como disse o Beni, ninguém tem dinheiro para nada, nem prefeitura, nem estado, nem governo federal, nem ministério. Então, assim, a gente vai ter que trabalhar em parceria com a iniciativa privada, né? Eu sou assim, eu gosto da mão do Estado, sabe? Eu sou uma pessoa bem conservadora, não sou nem um pouco neoliberal. Então, eu gosto da mão do Estado lá. Eu acho importante o Estado, porque o Estado ele vai manter a regra com os objetivos que a coisa pública deve ter, né? Que é o social, o cultural e tudo mais. Mas a gente vai ter que dar as mãos com a iniciativa privada para a infraestrutura, que era uma das funções do poder público, né? Então vai ter que agora não há dinheiro, principalmente diante de uma situação de pandemia como a gente viveu, né? E também aí, uma coisa que desculpa, pode eu falar. bem muito forte nisso é a questão desses recursos que a Secretaria de Turismo, geralmente no Brasil, os recursos dela sempre são mínimos em relação aos outros, porque o turismo é visto como um lazer, né? Porque é uma atividade muito a reboque, de fato, das outras. Em algumas cidades, sim, você tem um turismo de um movimento muito mais forte, como o próprio Rio de Janeiro. Nós temos o professor Francisco, ele foi secretário adjunto de Santa Catarina, e assim como o professor, com a Flávia de Domênio, que estava aqui conosco também. E não há dúvida que no próprio olhar deles, ele vê as dificuldades absurdas que existem, como tem muitos clientes do planejamento, como a Renata Paulo, que é de Santarém, também é coordenadora do planejamento, a professora Zezé, que também tem muita experiência nisso, de entender que essas cidades pequenas, o desespero delas, de médias, são sempre os recursos. Os recursos. Aonde estão os recursos? E aí tem uma coisa que você fala que é primordial, a mão do poder público estar presente.
A dificuldade deles em ter recursos é porque, primeiro, que eles não sabem de fato aonde buscar esses recursos e a forma de buscar esses recursos e como organizar a sua secretaria para encontrar esses recursos. A nossa consultoria, por exemplo, nós trabalhamos um curso de captação de recursos. E a gente entendeu, e nas nossas pesquisas, no nosso próprio curso, que existem ONGs internacionais que dizem assim, olha, eu quero dar dinheiro para vocês aí no Brasil, mas eu preciso que vocês digam para mim que vocês podem receber de fato esse recurso. Eu preciso que digam para mim que vocês têm qualificação para poder gerir esse recurso. E aí a mão do Estado tem que ser muito forte nisso, nessas pequenas e médias cidades. Porque você não tem, a dificuldade é absurda deles em tentarem identificar. As secretarias não têm profissionais, não têm corpo muitas vezes. Então o Estado tem que ser uma mão muito presente nessa relação. Não sei se você concorda comigo, professora. Não, absolutamente. E uma outra coisa, né? Que eu acho que tem aí a professora Tânia, ou Mena lá da Unirio, ela trabalha muito bem essa questão das fases do processo de planejamento. Nas cidades pequenas e médias do Brasil, a maioria está na estaca zero do processo de planejamento. Então, quando a gente está na estaca zero, quem tem que ser o estimulador é o poder público mesmo, né? Porque ele tem que convencer a iniciativa privada a assumir essa corresponsabilidade ou responsabilidade em alguns momentos, né? Então, assim, é um grande desafio, é a etapa número 1 lá, a gente está organizando ainda os atores ou os agentes que vão fazer com que essa localidade realmente seja turística ou, se já é turística, consiga ser eficiente, né, no seu processo de planejamento e gestão da atividade turística. Então, o poder público ele acaba tendo essa grande, nesse início pelo menos, e eu vejo que a maioria das cidades brasileiras ainda estão... Se uma cidade como Rio de Janeiro ou uma cidade como São Paulo tem grandes deficiências no turismo, né? Imagina uma cidade lá do interior. É curioso, né, quando a gente fala, porque se a gente for ver o dinheiro do Ministério do Turismo, onde ele é empregado, normalmente em infraestrutura que não é para o turismo, é para a cidade, é para a população, né? Então aí só nesse exemplo, a gente percebe o quanto a gente está lá atrás. Eu te faço essa pergunta, né? Vou deixar a você e a todos que estão nos ouvindo, né? Quando será que a gente vai começar a usar o dinheiro do turismo no turismo? Só quando o básico estiver pronto. A gente não tem um alicerce pronto, né? Eu brinco com os meus alunos, eu sempre faço essa analogia à construção de uma casa. Quando eu penso na construção do turismo numa cidade, eu começo a construir pelo alicerce. Nós estamos no alicerce na maioria das cidades brasileiras, pequenas e médias. A maioria está no alicerce. Existem exceções, obviamente. Vamos pensar aí numa Serra Gaúcha, tem ali uma região que tem cidades bem estruturadas para o turismo já. Vamos pensar em até o próprio litoral, né, que já nasce por natureza, já vem por natureza turística por causa do mar, né? A maioria das cidades estão lá, ainda com o seu alicerce parecendo a ponta da parede, né, na construção da casa do turismo nas suas cidades. Então, assim, o que é esse alicerce? É a infraestrutura, é a qualificação profissional, é uma boa maturidade digital, que eu acho que é um dos pontos que eu ia colocar lá no final, não sei o nosso tempo, se não está chegando no final, que eu ia colocar aqui hoje, eu acho que como mensagem final, qual o papel dessas prefeituras, né? A articulação, organização estrutural, inovação e tecnologia. 13 minutos. Faltam 13 minutos. Então ainda vai falar alguma coisa. Boa. Inovação e tecnologia. Então, por exemplo, eu sempre trabalho com meus alunos, o quanto essas cidades pequenas e médias, elas têm maturidade digital. Eu gosto desse termo que a professora Cláudia Moraes também fala muito. Saber os restaurantes, os hotéis, as pousadas, os atrativos ou os recursos que vão se transformar em atrativos, eles estão se vendendo na internet, nas redes sociais, nas mídias e tudo mais? Então, qual o grau de maturidade digital desse destino? Não só o portal da prefeitura. Óbvio que eu tenho que ter um portal de turismo no município feito pelo poder público legal, bacana, mas não é só disso que a gente alcança a maturidade digital de um destino turístico, por exemplo. A gente tem que articular com que todos as pecinhas desse quebra-cabeça ou desse sistema, né, lembrando nosso professor Francisco e o Beni, né, eles obviamente funcionem bem, eles participem desse movimento.
Então, assim, todos estão participando desse movimento. Eu acho que é uma das coisas que a gente tem que analisar numa cidade para ver se ela está com uma maturidade digital na promoção da cidade. A prefeitura, a promoção que ela faz tem que ser mínima. É um portal lá com os atrativos e tudo mais, e o contato dos empreendedores. Mas aí cada empreendedor precisa também fazer a sua parte, né? E aí vem o papel do poder público de estimular esse empreendedor a fazer a sua parte. Eu acho que é aí que é o papel, né? Aí, só continuando, legal, a gente tem feito, por exemplo, Cali, não vou contar uma experiência para você, análise dos planos diretores dos municípios. Aí eu falo assim, eu vou lá numa cidade, aí a secretária falou, não, porque a gente quer fazer um plano municipal de turismo, e a gente pensou nessas ações. Aí a gente vai bater esse documento, essa ideia, com o plano diretor, com o plano municipal de cultura, com o plano municipal de educação, com o plano municipal de meio ambiente, com o plano de saneamento básico. Como que o turismo é colocado no plano de meio ambiente? Como que o turismo é colocado na cultura? Como que o turismo é colocado na ordenação física do município, na ordem pública do município? Como que ele é colocado? Primeira coisa, aí eu vou saber a importância do turismo no município, se ele for citado nesses documentos e se ele está articulado com essas outras temáticas, né? A gente falou também, né, da questão do corpo técnico das prefeituras, que eles não conseguem compreender o papel do seu órgão, né? Ficam fazendo eventos, muitas vezes eventos que não trazem turistas ou que só trazem problemas para o município, custo. Custo de depredação, custo de você ter que articular todo policiais, segurança, um esquema todo, e ele não traz nada realmente de promoção ou de movimentação para a sociedade. A gente vê muito isso no interior. E uma outra coisa que é super importante de falar, além da articulação com o trade, é uma articulação do executivo com o legislativo. Nesses municípios a gente vê praticamente zero articulação. A gente precisa que vereadores acreditem no turismo e tenham uma agenda legislativa para o turismo. Então eu tenho que ter leis no município que favoreçam o desenvolvimento do turismo. Senão eu não consigo. A gente acha que prefeito manda em cidade? Prefeito não manda em cidade. Quem manda na cidade é o vereador. Né? São os vereadores, né? Não o vereador, são os vereadores. Então a gente tem que ter os vereadores. E uma coisa que é legal que a gente está fazendo lá na nossa IC, né, na nossa iniciação científica, é analisar os planos de governo dos candidatos. Então a gente já está esperando os candidatos aí sair oficialmente o nome dos candidatos para a gente cobrar o plano de governo deles e a gente vai analisar o que eles estão falando do turismo nessas cidades que querem se desenvolver turisticamente aí nos próximos 4 anos, né? Então, entender, por exemplo, quais são as propostas para o turismo, como eles entendem o turismo, né? Um outro desafio, continuando aqui no meu roteiro, até dar tempo, que der tempo de eu falar, é a resistência do... Vamos lá, a resistência do corpo técnico dessas prefeituras e principalmente dos secretários, né, que acabam sendo quem manda, né, ali na situação, quanto a trabalhar com dados, que foi uma coisa que a Giovana, do Observatório lá de Goiás, trabalhou muito bem numa live que eu assisti, que você fez com ela. Espetacular! Eu amei, mandei todos os meus alunos assistirem, fazerem resenha sobre a live. De tão boa que foi a live. Então, assim, ela coloca claramente, e é a realidade que a gente vê nas cidades, eles não acreditam, eles mandam fazer inventário porque pontua no mapa do turismo, porque é bonito falar que você tem um inventário pronto, né? Eu tenho um inventário. Porém, como usar esse inventário? O inventário tem várias funções, então essa deficiência do corpo técnico, ela também vai refletir no não compreensão do uso desse instrumento de planejamento que é extremamente importante, mas que é muito mal usado. Então eu tenho que desenvolver, definir ações públicas de turismo a partir de dados. O que vai me fornecer esses dados? As pesquisas, um inventário, uma pesquisa de demanda, uma pesquisa de opinião pública, um censo hoteleiro, um censo, meio difícil fazer um censo do setor de A e B, mas um inventário do setor de A e B, um inventário cultural. Então eu vou propor ações, não é no achismo, eu tenho que propor ações a partir dos dados. E o que a gente percebe é justamente essa resistência que as prefeituras elas vão ter
em trabalhar com dados, né? Compreensão de um diagnóstico. E o pior, Calidon, que a gente fala que isso acontece no município, mas não é só no município, né? No próprio Ministério do Turismo tinha uma plataforma que chamava Invitur, você deve lembrar, e essa plataforma sumiu do ar. E a gente pergunta, e os dados que estavam lá? Onde foram parar? Né? Então, assim, o próprio Ministério do Turismo, muitas vezes, não se preocupa tanto com isso, ou pelo menos não demonstra que isso é tão importante, por exemplo, tirando uma plataforma bacana que era a plataforma do Invitur do Ar, né? Então, no município mais ainda que a gente, sendo que tem corpo técnico, pessoal bacana que trabalha lá e tudo. No município, muito menos eles vão entender a importância desses dados, né? Então, eu acho que é uma mensagem que eu queria passar, que a gente tem que quebrar essa dicotomia entre planejamento e implementação. E a gestão e o planejamento, eles têm que andar junto. Eu sei que o tempo do governo, ele é mais ou menos de 4 anos, ele é curto, e o tempo do planejamento, ele não é somente de 4 anos. Eles querem ações de curto prazo, e o planejamento vai pensar em ações de médio a longo prazo. Mas, né, não dá. Se a gestão não andar de mãos dadas com o planejamento, as suas ações vão ser muitas vezes, ou quase todas as vezes, infundadas. Né? Essa é uma questão que a gente tem que colocar. Posso continuar? Professora, Quantos nós minutos? temos 5 minutinhos. Né? 5 Nós temos minutinhos. 5 minutinhos. 5 minutinhos são sempre aquela dor. Eu já quero começar a falar algumas coisas dos nossos amigos que estão aqui. Professor, você é uma craque no seu conteúdo, eu adorei, eu estou adorando mesmo conversar. E a live, eu digo que a live deveria, o Instagram nos permitir ter pelo menos mais uns 4, 5 minutinhos, né? Uns 10 minutos, assim, porque nunca conseguimos quase finalizar o que queremos. Dizer que tem muitas perguntas aqui. Gente, essas perguntas, infelizmente, eu não vou conseguir ler todas de vocês, mas você pode encaminhar diretamente para a professora, enche a caixa da professora lá, o diagrama de pergunta, ela tem o maior prazer em responder para vocês. Com Sigam a certeza. professora. E eu já de antemão dizendo que nós aqui fazemos live de segunda a quinta-feira, né, sempre às 18 horas, trazendo profissionais de todo o Brasil. E quem não assistiu toda a live da professora, assim que terminar, ela já vai para o IGTV, tá? E também quem não assistiu vai estar lá disponível a partir daqui a uns 2 dias, lá no YouTube, no canal Cadidon Costa Assunto é Turismo. Então, não deixe de ir lá, se inscrever também e visitar. Professora, de antemão, já agradeço profundamente a senhora, porque é muito rápido aqui a pouquinho, mas eu quero que a senhora tenha uns 3 minutinhos para terminar ainda o seu Pois é. raciocínio, tá? Que é muito rápido isso aqui. Então, professora, desde já agradeço, mas fique à vontade. Vou botar uns 30 segundos eu falo para você se despedir, tá bom? Fique à vontade. Eu que agradeço, só quero registrar, né, que esse trabalho lá na Baixada a gente está fazendo com a professora Tereza Mendonça, que foi a coordenadora do projeto até ano passado, eu como co-coordenadora, e a professora Maria Angélica, e os demais professores do curso de turismo da Rural, da Universidade Federal Rural. E me mandem as perguntas. Às vezes perguntou sobre parcerias, o que eles dão em contrapartida. É muito difícil a contrapartida, a gente conseguiu alguma coisa, eu posso estar mandando depois o que a gente faz. Mas, assim, dizer que foi um prazer também estar com vocês nessa noite. Professora, a gente agradece profundamente, porque... tinha um monte de ponto para eu falar, mas eu fui pulando para os mais importantes. Não, mas e é isso, né? Porque eu falo, é tão rápido, conversa boa, com profissionais qualificados, que têm de fato conteúdo, que sabem o que está falando, que são craques no assunto dele. É assim, professora, passa voando. E nós temos aí uma companhia maravilhosa desses nossos amigos que só contribuem conosco. Eu acho muito interessante, professora, que eles comentam entre si, eles conversam entre si, depois eles se conhecem, e a gente espera que isso tudo logo passe, que a gente possa ir para os eventos e nos conhecermos nos eventos. Algo que eu sempre falo com meus alunos, professor, e sempre gosto muito em todo lugar que eu passo, seja nas palestras ou não, que o aluno conheça a política de fato do seu estado, do seu município, mas conheça principalmente a política nacional de turismo. Entenda o que é. Saiba qual o município faz parte da sua região. Porque muitas vezes você vai para um determinado assunto, mas tem que entender que qualquer assunto que você vá fazer, existe uma política por trás disso que determina como você deve caminhar por ela. Então conheça inicialmente. Você não tem conhecido uma legislação, né? Tipo assim, sabe que algumas legislações têm que ser específicas para nós. A política é só o nosso norte. Então, porque é muito interessante, eu fiquei muito feliz com o seu conteúdo, com as suas contribuições,
falando desse planejamento, que tem que se planejar. Não adianta achar ruim, mas tem que planejar para tudo, planeje e não sai do papel. Nosso papel aqui hoje é para que nós possamos planejar de fato para que haja uma implementação. E essa implementação depende de todos nós. Depende de vocês que estão aqui nos assistindo, nossos queridos alunos, que amanhã serão os futuros gestores e que serão cobrados por não implementar. Então, que isso tudo de fato ocorra. Então, já agradeço mesmo. Professor, você tem 1 minutinho para se despedir de todos nós, nossos queridos amigos. Fique à vontade. Então, é isso aí. Eu acho que a mensagem final é que planejamento e gestão precisam sim andar de mãos dadas, apesar da gente saber que muitas vezes a gestão e o planejamento têm tempos diversos, mas a gente tem que achar um equilíbrio para isso. E o planejamento também não pode estar desarticulado da implementação. Então, o secretário, a sua equipe, não adianta só contratar uma empresa de consultoria, tem que estar participando junto, fazendo inventário, conhecendo o trade para poder implementar, porque eles que vão implementar, né? Eles que vão fazer a coisa acontecer. Então, tem que estar ali junto. E tem um monte de assunto legal para a gente que não deu para falar: orçamento, Siconv, Calc. Um monte de coisa que eu tinha anotado aqui fica para uma próxima conversa. Foi um prazer estar com vocês. Beijos aos meus alunos e queridos professores e colegas. Não, pediram, professora, pedindo muito outra live. Não há dúvida que faremos outra live. Muito em breve, a professora entrar em contato também com vocês, será divulgado, porque são muitos pedidos e muito conteúdo. E é um tema que eu, particularmente, sou muito suspeito, porque eu pesquiso política pública e governança de turismo. Gosto demais. Mas dizer a vocês, professora, obrigado novamente a sua atenção, a sua disponibilidade. Obrigado a todos os colegas. Amanhã, às 18 horas, quem puder, né, estaremos aqui. Quem puder, fique em casa, se cuidem. Saúde a todos. Grande abraço. Até a próxima, professora. Muito obrigado. Até logo, gente. Obrigada. Tchau. Até mais.